na lição passada, né, se vocês se lembram, era meus pensamentos são imagens que eu fiz. Então a gente, né, meus pensamentos são imagens que eu fiz. Então a gente falou, né, bastante sobre como que tudo que a gente vê, né, a gente depende do nosso pensamento, ou seja, a gente não tem a percepção real da coisa em si, mas que toda percepção é um pensamento. Toda percepção vai depender da nossa consciência, né, do aparato cognitivo, de fazer essa ligação, né, de fazer uma leitura do que a gente está vendo e dar uma percepção de acordo com o que a gente sabe, de acordo com o que a gente tem, né, cognitivamente, em termos de conhecimento. Então, isso a gente falou, né, a gente discutiu bastante isso, né, como se dá, né, esse processo da percepção do mundo. Sim, a lição de ontem foi meus pensamentos são imagens que eu fiz. Meus pensamentos são imagens que eu fiz. Então, como que se dá, né, o pensamento em função das imagens, né? Então, a gente estava trabalhando que tudo que eu vejo é em função do meu pensamento. Mas, tudo que... E o pensamento também se diz respeito às imagens que eu já vi. Então, os pensamentos, né, a gente viu que a gente pensa em imagens, né, em termos de imagens, e como que esse pensamento se dá. O nosso pensamento, ele se dá de acordo com as coisas que a gente conhece. E isso vai ficando gravado, né, em termos de conhecimento cognitivo. Que se vocês estão lembrados, ontem a gente falou, né, que o conhecimento ele pode ser tanto implícito como explícito. E o conhecimento implícito é aquele que nós não temos consciência, que a gente sabe, a gente tem, mas que a gente não tem consciência daquele conhecimento. Ou ele é inato, que a gente já veio através do nosso DNA, ou a gente aprendeu, tanto dentro do útero da mãe, como até os 4, 5 primeiros anos, né? Só os 4, mais ou menos, 4 e pouco. Depende, varia muito, né? Não é preciso. Porque nesse período, né, até os 4, 5 anos, a gente ainda não tem um aparato cognitivo desenvolvido suficiente para a gente ter uma memória explícita, ou seja, para a gente construir uma memória que a gente vai reter, consciente. A gente retém, mas vai para o inconsciente. Então é por isso que a gente não tem lembranças, né, de quando a gente era muito pequeno. A gente não tem lembrança de quando a gente tinha 1 ano, 2. Às vezes a gente pensa que tem, mas normalmente as memórias que a gente tem desse período são memórias construídas, são contadas pelos nossos pais, nossos irmãos, são memórias de foto que a gente vê. Por quê? Porque nesse período a gente não tem o aparato cognitivo para ter, né, uma memória explícita, ou seja, para se lembrar. Então ela fica, a gente aprende nesse período, mas essa memória fica como uma memória implícita, ou seja, no inconsciente. Existem técnicas, né, para a gente ter acesso a essas memórias, né? E às vezes a gente tem, por exemplo, usando uma técnica de renascimento, né, uma técnica de respiração holotrópica, que a gente baixa um pouco as defesas, né, do neocórtex, do consciente, a gente tem vislumbres, a gente consegue acessar, né, algumas memórias do inconsciente. E também a gente acessa, às vezes, pelos sonhos, né? A gente falou também ontem da importância, né, de trabalhar os sonhos, de escrever, né, porque os sonhos, ele vem com o objetivo de se ressignificar ou dar um significado para alguma coisa, né, que a gente viveu, que está no inconsciente e que está em estado latente ali, né,
como uma coisa aberta, sem resolução. Então, o sonho vem para tentar dar um significado. E só o ato da gente sonhar, a gente já está ressignificando. Mas isso aumenta, né, muito mais quando a gente trabalha o sonho. Quer dizer, quando a gente anota, quando a gente olha para os sonhos com mais detalhes, né? Dando ênfase, né, para aquilo e tentando destrinchar aquele sonho. Então, a gente viu. Então, esse foi, né, a lição de ontem, né? Hoje, a lição 16 é uma continuação, né, dessa lição. A frase da lição de hoje é: eu não tenho pensamentos neutros. Eu não tenho pensamentos neutros. Como chega isso para você? Como que chega essa frase, né? Eu não tenho pensamentos neutros. Então a gente sabe, né, que todos os pensamentos são, né, pensamentos são de coisas que a gente conhece e isso interage. Tudo que é novo, que eu vou ver, eu dou um significado através dos meus pensamentos. E hoje ele vem dizer que os meus pensamentos não são neutros. Isso significa que tudo que a gente vê, né, é função dos nossos pensamentos. Então não existe um pensamento vão, que não serve para nada. Ou seja, que os nossos pensamentos, eles são responsáveis pela percepção que nós temos do mundo. Assim como então a percepção que eu tenho é devido, né, está muito relacionada com os pensamentos que eu tenho. Então, cada pensamento, né, a gente pode pensar assim, cada pensamento ele vai ser responsável pelo meu estado, de espírito, ou seja, pelo meu estado emocional. Ele vai causar, né? Os budistas dizem muito que assim, se a gente vigia os nossos pensamentos, se a gente tem pensamentos de paz, a gente vai ter paz. Se a gente tem pensamentos de ódio, de raiva, de rancor, a gente vai viver uma vida de ódio, de rancor, uma vida de medo, né? Então, o que isso traz pra gente, né? Pra gente que está disposto a meditar, que a gente está disposto a melhorar, né? Então, é a mesma coisa, né, que a gente tem falado, o orar e vigiar, né? Então, se eu tenho a intenção de viver um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de emoções equilibradas, né? Um mundo de equilíbrio emocional. Então, os meus pensamentos são importantes para isso. Só que é claro que os pensamentos, eles são espontâneos, né? A gente não controla os nossos pensamentos. Os pensamentos aparecem simplesmente na nossa cabeça. O que a gente controla é o que a gente vai fazer com eles. Então, eu sempre digo, né, assim, para as pessoas que chegam até mim, né, que estão num alto nível de ansiedade, é para fazer aquela prática de ficar observando os pensamentos. E isso é o que a gente tem feito, né? Todas essas lições traz isso, né? Da gente se observar. Por quê? Porque a gente sabe que os nossos pensamentos vão guiar a nossa percepção de mundo, né? E porque a gente vai perceber em função da rede neuronal que a gente tem. Só que isso não é fixo. Isso a gente pode ser moldado. Então a nossa mente pode moldar o nosso cérebro. E isso é fantástico, né? Porque o software
interagindo com a hardware, ou seja, o software, né, que é a nossa mente, os nossos pensamentos, ele influencia numa coisa que é fixo, que é fixo, né, mais ou menos, que é o hardware, que é a coisa física, que é as redes neuronais, né, que podem ser observadas, que já estão ali. Então, quando a gente se observa e a gente observa os nossos pensamentos, que a gente está tendo pensamentos, né? Negativos, que a gente está tendo pensamentos de medo, que a gente está pensando algumas coisas que estão nos fazendo mal, a gente tem dois caminhos. Ou a gente alimenta esse pensamento e deixa com que ele cresça, ou a gente escolhe, né, outros pensamentos. Então, aquele pensamento, ele não é neutro. Quando ele surge na nossa mente, ele vai influenciar o nosso mundo emocional. E é isso que essa lição traz hoje. Então, não é você descartar aquele pensamento, né? Você fazer de conta que ele não existe, mas é a gente perceber aquele pensamento e intencionar ter outros pensamentos, né? É como se a gente sobrepusesse, né? Colocasse outros pensamentos que quando a gente e fazer outras coisas para ter um novo aprendizado. É a mesma coisa, eu sempre dou o exemplo, né, de um gramado. Por exemplo, os nossos pensamentos, eles vão fazer com que mude o nosso estado emocional, né? E isso vai fazer com que a gente execute uma ação. Então, a gente tem isso registrado, né, esses padrões neurológicos registrado no nosso cérebro. Então, nosso cérebro, quando a gente, é a mesma coisa de a gente estar num gramado. Quando a gente vai atravessar um gramado, a tendência é o quê? Se tem um caminhozinho bem feito, é a gente trilhar, andar por aquele caminho. Esse caminho são os nossos padrões, né, neurológicos, é aquilo que a gente faz do mesmo jeito sempre na nossa vida. Então, mas eu posso intencionar fazer diferente. Então, quando eu olho, né, e se aquele caminho, não, eu sei de antemão que não é saudável, e eu consigo observar isso, esse meu pensamento não é saudável, não está me fazendo bem, eu quero escolher outro, eu quero escolher uma nova forma de fazer isso, eu escolho outra ação. E isso a gente consegue fazer quando a gente está atento, quando a gente está num estado de percepção, né, que a gente pode escolher. Por quê? Porque a tendência é a gente fazer as coisas no automático. Perceba como que você faz. Você consegue dizer, por exemplo, algumas coisas que você faz no automático? Pense aí, dá um exemplo de alguma coisa que você faz no automático, de algum padrão de comportamento que você faz, que é sempre automático para você. E isso pode ser saudável ou pode ser, né, um padrão desestruturante, que não é bom nem para você, nem para tua família, nem para teus amigos, né, que não é bom para ninguém e que traz sofrimento. Então, o segredo é o quê? É a gente saber que é a gente entender que esses pensamentos não são reais, a primeira coisa, né? Esses pensamentos que chegam, né, a partir da nossa percepção, né? Esses pensamentos, não, essa percepção que a gente tem a partir do nosso conhecimento, não é a única realidade, é um fenômeno e a gente pode ver de modos diferentes. Se a gente pode ver de modo diferente, a gente pode atuar de forma diferente. A Vera está dizendo que ela costuma tomar sempre um copo de água em jejum. Muito bem, Vera, isso é um bom hábito, né? É um hábito antigo, automático. E é um hábito bom. E a gente pode intencionar, né? Você lembra como é que você criou esse hábito? Porque a gente pode criar
todos os nossos hábitos são criados ou conscientemente ou inconscientemente. Então, o que a proposta, né, assim, quando a gente traz essas coisas para a consciência, quando a gente começa a fazer meditação, a gente começa a fazer mindfulness, né, começa a olhar para a gente, observar, né, a nossa mente, ampliar a nossa consciência, é justamente isso. Quais os hábitos que eu tenho, né, que são saudáveis, quais os hábitos que são saudáveis, que eu sei que é saudável, mas eu não tenho, que eu quero criar para mim, quais são os hábitos que não são saudáveis, que faz parte da minha vida, né, e que eu quero descartar. Isso é a utilidade, né, é uma coisa prática que a gente aprende, né, que tem o objetivo, né, afinal é esse. A Vera sempre bebeu muita água, minha mãe ensinou, eu acho, olha aí. Palmas para sua mãe, né? É muito bom a gente beber água de manhã, porque quando a gente bebe água de manhã, ele vai limpando, né, todo o nosso sistema digestório antes da gente ingerir outras coisas, né? Então a gente realmente é muito bom a gente tomar água pela manhã. A irmã Núzia Paulo está dizendo que ela quer comer menos. Pois é, eu acho que a gente, mas é uma forma da gente comer menos, assim, quando eu quero perder um pouquinho de peso, quero comer menos, eu faço o meu prato e daí eu tiro uma parte. Eu falo, não, eu preciso mesmo dessa comida. Eu acho que a primeira coisa para a gente criar qualquer hábito é fazer a coisa consciente. Então, nunca tentar não comer de forma inconsciente. Não comer em frente à televisão, né? Realmente escolher os horários para comer, escolher os alimentos, colocar a comida na sua frente, né? E tentar ver, eu preciso de toda essa comida, quais são meus horários, né? Então, não comer inconscientemente. E é hábito, né? É hábito. Eu acho que a gente, por exemplo, eu tenho o hábito de comer fruta pela manhã. Então, as primeiras coisas que eu coloco no estômago, né, são frutas. Então, eu como 2 frutas pela manhã. 2 ou 3, né? Mas, às vezes, eu comia uma quantidade muito grande. E para eu me acostumar a comer menos, eu repartia. Eu falava assim, não tem necessidade, porque a fruta é bom, né? Mas a gente sabe que tem muito açúcar. Então, o quanto que a gente come, às vezes, é demais, né? Que a gente não precisa tanto. E também quando a gente come, por exemplo, vendo alguma coisa, assistindo televisão que não está de forma consciente, o nosso cérebro não detecta que a gente está saciado, né? Que a gente já está bom, que já comemos o suficiente. E às vezes a gente repete, fica comendo e comendo, né? Mais do que o necessário. Então, é isso. Eu acho assim, para comer menos, qualquer hábito, é fazer consciente. Então, todos os hábitos, a intenção, orar, né? Colocar a intenção e vigiar. Eu vou comer bem, vou comer melhor, né? Às vezes não é nem comer menos, às vezes é comer com mais qualidade, né? Comer coisas que... E fazer, né? Isso é bom. Treine, depois você me diz. Tem que trazer isso para a consciência, né? Então, como que a gente vai fazer, né, a lição de hoje? A lição de hoje a gente vai fazer, a gente vai parar 1 minuto e observar os nossos pensamentos. E a gente vai dizer, né, pra gente mesmo, durante 1 minuto, né, que esse pensamento sobre tal coisa não é um pensamento neutro. Aquele pensamento sobre tal coisa não é um pensamento neutro. Então a gente vai contar para a gente mesmo que os nossos pensamentos não são neutros, não são vãos e eles influenciam tanto no nosso estado emocional como nas nossas ações, né? Os pensamentos viram sentimentos que viram ações. E
e essas ações viram hábito. Então, se a gente quer mudar um hábito, a gente tem que mudar, né, os pensamentos. Ou então, mudar as ações, intencionar mudar as ações, né, para mudar os pensamentos. A coisa está muito imbricada uma com a outra, né? O que a gente faz, a gente registra, e o que está registrado vai moldar os nossos pensamentos e vão fazer a gente repetir. Esse é o processo da automatização, que foi muito útil, que é muito útil para a gente, né? Na nossa evolução, isso é útil, né? Todo aprendizado e que vira um hábito, economiza energia. Então, muita coisa é bom que a gente automatize para para a gente economizar energia e ter tempo de fazer outras coisas. Mas, como tudo, né, tem pós e contras, muitas coisas que a gente automatiza não é saudável para nós. E isso a gente pode rever a partir do momento em que a gente tem a consciência, né, que os meus pensamentos não são neutros, eu vou ficar mais atenta, né? Quais os pensamentos que eu estou tendo e quais os pensamentos que eu estou alimentando. E quanto que esses pensamentos estão moldando os meus sentimentos e quanto eles estão moldando as minhas ações. Então, é uma coisa assim, de atenção. Esse livro, se vocês perceberem, as lições, elas vêm dizendo, né, mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque a gente não se conscientiza assim tão fácil disso. Então, ele vai usando diferentes estratégias, diferente coisa, né, para falar da mesma coisa, para que a gente realmente, que não é uma compreensão, né, não é um entendimento só cognitivo, é uma compreensão. Então, é a gente trazer para cá. Então, isso é mais difícil. Demora, né, mais tempo, a gente precisa de mais trabalho. Não é todo o entendimento que a gente tem, né, cognitivo, que a gente compreende e que a gente traz como uma prática. Vocês podem perceber isso, né? Por exemplo, na escola, a gente aprende um número de coisas. Os livros que a gente lê, a gente aprende, a gente entende, né, um bocado de coisa, mas nem tudo a gente pratica. Então, para a gente praticar, precisa de uma intenção, precisa de uma predisposição maior. E isso ele faz porque quando a gente faz uma coisa muitas e muitas e muitas vezes, isso vira hábito, né? Então, esse entendimento, né, a gente sempre vem repete, porque isso passa, né, com o tempo isso passa de um entendimento cognitivo para uma compreensão, isso passa a ser uma verdade para mim. E a partir de que essa ideia, né, é uma verdade, isso faz uma virada de chave, quer dizer, eu mudo a forma de eu ver a coisa, eu mudo a forma de eu sentir, tá? Por isso que aqui no livro, né, você pode pensar que a ideia é repetitiva, e é para ser repetitiva mesmo, que é para vir, né, passar de um nível de entendimento para um nível de compreensão, para um nível que eu coloco aqui dentro, né, dentro de mim. Não fica só num nível superficial, né, do entendimento, que daí a gente entende, a gente conhece, a gente aprendeu ali, mas a gente não traz, né, para o nosso mundo, não traz para nossa compreensão, para o nosso mundo do dia a dia, né? Pois então, eu vou deixar a frase com a descrição do exercício lá no meu feed, no Instagram. Daí você pode entrar lá, né, se você tiver qualquer dúvida de como estou acertando aqui o tempo. Se você tiver alguma dúvida de como fazer, você pode entrar lá
e dá uma lida. Entre, curte a foto, compartilhe, convide as pessoas, né, pra... É isso mesmo, Vera. A repetição gera o hábito. Então, vamos gerar o nosso hábito aqui, né, desse entendimento, né, da importância da gente observar os nossos pensamentos e principalmente quando a gente se deparar com uma situação, que a ideia é essa, né? Quando a gente se deparar com uma situação, a gente saber que aquilo tem vários modos de ver a mesma situação. Que a gente está vendo aquela situação daquela forma pelo nosso conhecimento. Então, que a gente não está vendo a realidade da coisa, mas a gente está vendo a nossa realidade. E que isso pode ser mudado. Isso vai ajudar muito nas situações mesmo do dia a dia, né? Quando a gente tem algum problema com uma pessoa, com uma situação, né? A gente rever o que eu tô vendo, né? O que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo. Isso é real? Ou isso depende só do meu ponto de vista? Como que eu podia ver isso diferente? Qual é o outro ângulo que eu posso olhar para essa situação? Como que isso não precisa me afetar tanto? Porque isso vai afetar você de acordo com o seu aprendizado, né? Com a tua memória, né? O teu conhecimento. Então a gente vê um mundo, né, diferente, a gente vê uma situação, né, de forma diferente. E tudo, isso é muito legal, né? Porque se a gente for pensar, o mundo que eu vejo nunca vai ser igual ao mundo que o outro vê. Então, às vezes, os pais, né, criando filhos, a gente acha que a gente acredita numa coisa, a gente quer uma coisa e a gente quer passar isso pro nosso filho, né? A nossa visão. E a gente não vê que ele vai ter a visão dele, pelos aprendizados dele, pelo mundo cognitivo que ele tem naquele momento de vida. Então, uma criança vai ter uma percepção de uma coisa, quando ela tiver adolescente, ela vai ter uma outra percepção da mesma coisa, e quando ela for adulta, ela vai ter uma outra percepção. E isso é o cuidado, né, que a gente tem que ter com as nossas crianças, porque às vezes a criança vê coisas dentro de casa, né, ela vive algumas coisas que ela não tem um aparato cognitivo para entender aquilo, para fazer uma leitura, né, daquilo. E ela vai fazer uma leitura meio torta com o que ela tem. E às vezes isso pode ser traumático para ela. O que é uma coisa corriqueira que a gente nem percebe, né, que pra gente não significa nada, pro adulto não significa nada, pode ser traumático para a criança. Por isso que quando a gente vai trabalhar traumas, né, a gente vai fazer, por exemplo, sei lá, um estudo da linha da vida, né, a gente se depara com coisas que pra gente, ostra, agora que eu sou adulta, mas que besteira, por que eu fiquei com isso, né, porque aquilo foi tão difícil para mim. E se a gente não faz isso, né, a gente não revisita a nossa história, aquilo fica lá. Então, é legal a gente pensar nisso, né? Porque quando a gente significa alguma coisa de uma forma, quando a gente é adulto, se a gente tem alguma coisa, né, que é algum problema, né, ou uma situação, né, que se repete, alguma dificuldade que a gente tem, é interessante a gente ver de onde surge essa dificuldade. Isso é difícil para todo mundo ou isso é mais difícil para mim do que para os outros? Isso é uma dificuldade minha. Da onde surgiu essa dificuldade? E quando eu olho a minha linha da vida, eu posso encontrar indícios, né? Da onde que tá, da onde ficou aquela crença que está relacionado com essa dificuldade, né? Que às vezes é uma coisa mínima, que para o adulto não significava nada naquela época e que nem para mim significa algo hoje. Mas quando eu vejo lá atrás, como que a criança significou, né? Só que a nossa criança está viva dentro da gente e ela tem o aprendizado dela. Mas é possível
a gente reatualizar, né? A gente olhar para isso e ensinar a nossa criança, né? Contar para ela que aquilo não era bem aquilo, que aquilo pode ser outra coisa. E a gente dar um alento, colocar a nossa criança no colo, né? E dizer para ela que ela sofreu naquele momento por aquilo, mas que aquilo, que ela não precisa sofrer mais. Que hoje você pode cuidar dela, que hoje você não vai deixar que aquilo se repita daquela forma. Então, esse trabalho, né, que a gente normalmente faz, né, no setting terapêutico, é muito importante para a gente começar a ressignificar, né, a olhar para a nossa criança e acolher, né, acolher e contar para ela que as coisas podem ser diferentes. Então, Taíla, bom dia, Taíla. A gente está indo aqui, a gente estava conversando um pouquinho sobre a lição de hoje e a gente vai fazer a nossa meditação agora. Depois a gente volta aqui, se vocês quiserem colocar alguma pergunta depois da meditação, eu volto aqui e fico um pouquinho mais com vocês, certo? Então vamos meditar? Alonga um pouquinho, se você quiser levantar, né, alongar. Gente, eu tô com um fio aqui, não posso ir muito longe, mas alonga os braços assim na frente, alonga atrás, alonga lá em cima, alonga, ergue, fica na ponta de pé, une as mãos dessa forma e estica lá em cima, fica nas pontas de pé, daí inspira bem profundo e vai abrindo os braços e descendo e soltando o ar. Solta os pés, chuta, balança um pouquinho os braços, as mãos, solta aí as articulações. É muito bom a gente fazer uns exercícios de soltura, né, das nossas articulações, principalmente de manhã, quando a gente acorda. A gente faz isso, a gente aprende muito a fazer isso, né, quando a gente faz yoga terapia, e é muito bom, muito saudável, né, a gente mexer o corpo. Então vamos sentar. Senta bem nos viscos, que são esses ossinhos que tem aqui no final do bumbum. Abre o peito, né? Abre assim as asinhas, né, para trás e para baixo. Isso. Perceba a linearidade da sua coluna. Coloca o queixo paralelo ao chão, nem tão assim, nem para baixo. Paralelo, que é para não prender energia aqui atrás do pescoço. Lembre que toda matéria é energia, né? E nós, como matéria, também somos energia. E a gente está ligado ao céu e à terra, né? A gente é um fio. A gente pode se considerar um elo, né, de ligação entre céu e terra. Então imagina um fio de luz, fecha os olhos, imagina um fio de luz entrando pelo topo da sua cabeça, saindo pelo períneo e indo se ancorar lá no centro da terra. Imagine essa luz dourada descendo do centro do universo, entrando pelo topo da sua cabeça e se espalhando pela sua cabeça, descendo, se espalhando no teu pescoço, se espalhando pelo teu peito, teu coração, seus braços, descendo pela coluna, espalhando pelo seu abdômen, descendo pelas pernas, e esse facho de luz desce pelos seus dois pés e pelo seu períneo, formando um triângulo lá no centro da terra. Então, te mantendo aqui. Você está ancorado na terra. Nós, como seres humanos, viventes, assim como todos os outros seres vivos, nós estamos ancorados nesse planeta, nessa terra. E a gente também está em comunhão, né, em relação com o universo, com o céu.
Então, a gente costuma dizer, né, que quanto mais ancorado a gente está, mais a gente pode transcender. Então, a gente só transcende se a gente estiver ancorado. Ancorado aqui na Terra, no nosso planeta. Vamos respirando. Trazendo a respiração aqui para o abdômen, respirando lento, deixando o ar entrar e sair pelas narinas. Lembra do seu mantra. E respira lento e profundo, sem forçar.